Olá pessoal, tudo bem? É, Hoje a gente vai conversar um pouco sobre promessas. E eu gostaria de perguntar assim, quais são as promessas que você acredita e que faz você andar no seu dia a dia? Seu dia a dia está baseado em alguma promessa? Você tem de alguma forma você acorda pela manhã e fala, vou levar a vida dessa forma porque existe uma promessa e é por isso que eu vou levar a vida assim. Um exemplo, seu pai prometeu para você que caso você passe em alguma faculdade pública, você vai ganhar um carro. Então, pô, eu acordo todo dia baseado nessa promessa. Eu tô correndo por isso e que se eu passar na faculdade vou ganhar um carro e isso para mim vai ser genial. Ou você no seu relacionamento com seu boy magia ou com a sua girl magia, você ele prometeu para você que se alguns limites forem passados, ele vai viver o resto da vida com você. Então, será que você vive baseado nessa promessa, na promessa de que se eu ceder um pouco coisas que eu não gostaria de fazer, eu vou viver o resto da minha vida com ele. Então, eu vivo baseado nessa promessa. Ou será que você acorda todo dia pela manhã e você se dedica a sua vida inteira no trabalho porque o seu chefe prometeu para você que se todas as entregas do ano forem satisfatórias, você vai receber um aumento, uma promoção de cargo e além de tudo você vai ganhar um MBA no exterior. Então, será que é essa promessa que faz você acordar todos os dias e viver? Quais são as promessas que realmente faz você caminhar? Você já pensou nisso? Você caminha hoje, você acorda e vive com algum alvo e esse alvo foi alguma promessa que te deram? O que faz você caminhar? Quais são as promessas que você recebeu e faz você caminhar? Já pensou nisso? Já pensou também, às vezes, seu irmão mais novo fala, eu prometo que se você lavar a louça hoje, amanhã eu lavo a louça e o banheiro. Será que é isso que está te fazendo caminhar hoje? Falar, eu vou lavar a louça hoje para ele, porque amanhã eu vou ficar de boa. O que te faz viver? O que te faz caminhar? Quais são as promessas que você vive? Quais são as promessas que você tem para o futuro e te faz viver? Você já pensou sobre o que você está levando a vida? Agora, quais foram as promessas que fizeram a você e você não confiou e deu um jeito ou fez da sua forma? Já teve alguma coisa que aconteceu isso? Ó, prometo para você que se você fizer isso aqui, você vai ganhar tal coisa, eu vou te dar tal coisa, você vai chegar em tal lugar. E aí você falou assim, meu, no meio do caminho você pensou assim, esse negócio não vai, não vou conseguir nada não. E eu vou dar meu jeito aqui de resolver. Já foi no nutricionista e o nutricionista falou assim, ó, prometo pra você que se você fizer exercício físico e fizer uma dieta, eu prometo pra você que você vai emagrecer. Pode ser que no meio do caminho você não teve tanta fé e tanta certeza na nutricionista que no meio do caminho ou você tomou um remédio para emagrecer, não fez a dieta nem o exercício físico e contraiu outra doença? Será que a promessa do nutricionista que se você fizesse 3 meses de exercício e reeducação alimentar, no meio do caminho você foi e falou, quer saber, eu vou dar um jeito na minha vida que é muito mais feliz comer uma pizza e tomar uma Coca-Cola? Quais será que foram as promessas que você tinha, que deram a você e de alguma forma você no meio do caminho falou, vou fazer do meu jeito? Eu fiquei refletindo sobre quais as promessas que norteiam a minha vida também. Fiquei pensando, pô, eu ando diariamente
baseado em alguma promessa. Eu fiquei pensando, quando eu vou tomar minhas decisões diárias, elas são baseadas em alguma promessa que eu recebi? Então, isso me fez, esse pensamento eu tive após eu ler o livro de Hebreus no capítulo 4. O autor do livro, ele recomenda ao povo ter fé na promessa que Deus fez no seu Filho Jesus Cristo. E ele cita como exemplo a falta de fé na promessa que o povo do Egito sofreu. Então o povo estava cativo no Egito e Deus falou que teria uma terra nova para eles. E o pessoal acreditou inicialmente na promessa, só que no meio do caminho eles perderam a fé na promessa que Deus tinha dado a eles. E por perderem a fé na promessa que Deus tinha passado para eles, toda a galera que saiu do Egito inicialmente não chegou a ver a terra prometida. Então eles tiveram grandes danos por, no meio do caminho, desacreditar na promessa que Deus tinha feito para eles. E nesse caso eles ainda até sofreram uma grande punição. Eles não tiveram a oportunidade de conhecer a terra prometida. Lembrei também da história de Abraão. Deus havia feito uma promessa a Abraão. Falou: Abraão, você vai ter uma grande nação, você terá filho, sua nação será incontável e você terá um filho com a sua esposa. E Abraão, dentre outras promessas, Deus manda ele sair da casa dele, ir para uma terra. Só que no meio do caminho, Abraão perde a fé que Deus iria cumprir a promessa dele ter filhos, porque ele já estava velho, a esposa dele também estava velha. E aí ele resolve viabilizar a promessa de Deus. Abraão resolve dar uma ajuda a Deus para Deus cumprir a promessa dele. E ele vai ter uma filha com sua escrava. E essa falta de fé que Abraão teve em Deus, resultou em dano à vida da escrava, à vida do filho com a escrava, à vida do casamento dele, a vida dele também sofreu danos por isso. Então, o lance da promessa a que eu vivo, o quanto de fé eu tenho nessa promessa. E também eu fico preocupado muitas vezes com quais são as promessas que algumas pessoas fazem para mim, quais são algumas promessas que eu mesmo às vezes crio e qual é o dano que muitas vezes algumas promessas causam na minha vida e na sua vida. Mas eu gostaria que você pensasse numa grande promessa que Jesus fez para mim, para você e para todos nós. E não necessariamente, às vezes, só porque Jesus fez, a gente acredita, como a gente já viu na história de Abraão, na história do povo do Egito, que Deus tinha promessas maravilhosas para eles, de vida nova, vida boa, vida frutífera, mas mesmo assim as pessoas perderam a fé no meio do caminho muitas vezes. E isso às vezes causa alguns danos nas nossas vidas, porque a nossa ansiedade, a nossa falta de fé em Deus, que Ele é bom, Ele é poderoso para cumprir coisas maravilhosas nas nossas vidas. Isso, às vezes, a nossa impaciência, muitas vezes a gente acha que a gente é suficiente para resolver tudo. Isso faz com que a gente perca a fé em Cristo e tome o pé pelas mãos, como diz o ditado. Mas eu gostaria de propor para você pensar sobre qual esperança você caminha diariamente, sobre quais promessas você vem levando na sua vida, ou até mesmo, será que eu estou vivendo, mas eu não vivo com esperança em nada, eu não tenho fé em nada, eu não tenho um norte para viver. E existem pessoas que recebem algumas promessas de Deus bem específicas, assim, como Abraão, né? Ele recebeu, eu vou te dar um filho, você vai ser o pai de uma grande nação. Mas eu particularmente nunca recebi nenhuma promessa específica de Deus na minha vida, sobre um item em particular que Deus vai fazer na minha vida. Mas Jesus deixa uma promessa muito boa. Ele promete que se a gente confiar nele,
em viver uma vida através dele, nós teremos uma vida verdadeira, uma vida eterna. Ele nos promete uma vida melhor e mais rica do que qualquer outra vida que a gente já tenha sonhado. Mas Bruno, que vida é essa? Aí eu vou ler para você e aí você opta por acreditar e ter fé ou não na promessa em que Jesus diz lá em João 10, de 6 a 18. Diz assim: Jesus contou uma história simples, mas eles não tinham ideia do que ele estava falando. Então Jesus tentou de novo. Vou ser explícito então. Eu sou a porta para as ovelhas. Os outros são de má índole, ladrões de ovelhas, todos eles. Mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Quem passar por mim será bem cuidado. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna. Uma vida melhor e mais rica que qualquer outra que tenha sonhado. Eu sou o bom pastor. O pastor dá mais valor às ovelhas que a si mesmo, e se sacrifica se for necessário. O empregado não é um pastor de verdade. As ovelhas nada significam para ele. Ele vê um lobo se aproximar e sai na disparada, deixando as ovelhas desprotegidas. Ele está ali apenas por dinheiro. As ovelhas nada representam para ele. Eu sou um bom pastor. Conheço minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Da mesma forma, o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Tenho mais consideração pelas ovelhas que por mim mesmo. Sacrifico-me se for necessário. Vocês também precisam saber que tenho outras ovelhas, além das que estão nesse aprisco. Preciso trazê-las e ajuntá-las também. Eu gostaria que você pensasse nisso. Pensasse se você acredita nessa promessa que Jesus fez aos discípulos e faz para mim e para você. Ele promete que se a gente deixar a nossa vida sobre o cuidado dele, ele é um bom pastor. Ele nos dará uma vida com verdade. Isso eu acho que é a coisa mais importante. Ele fala que nos dará uma vida verdadeira. E só que para isso a gente precisa, que ele fala que entrar no seu aprisco, entrar na sua casa, entrar na porta. Ele se diz que ele é a porta. Ele dá a promessa que se a gente dá o nosso coração a ele, entregar a nossa vida a ele, ele tem uma vida verdadeira, abundante para nós. Então, mas Bruno, como que eu acredito nisso? Você precisa ter fé. Ter fé que esse mesmo Cristo que prometeu uma vida dessa, ele nasceu, viveu, cumpriu todos os seus desígnios, morreu na cruz por mim e por você, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu aos seus discípulos, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo para nós e está nos guiando e pode nos guiar a cada dia. Eu penso em viver a minha vida, na hora que eu acordar, sempre lembrar disso. Que se eu entregar a minha vida a Cristo, eu caminharei com Ele, Ele estará comigo todos os dias. E as minhas decisões serão baseadas no seu amor, na sua presença e no seu cuidado. Que você possa viver com essa promessa, que você possa acreditar nessa promessa, que você possa ter uma vida verdadeira com Cristo, baseado na promessa. Amém? Que você tenha uma boa semana, um bom dia e que você possa viver uma vida verdadeira baseada na promessa de Jesus para mim e para você. Um abraço.